Oi, pessoal, tudo bem? Tempo que a gente não conversava, então eu tenho que enviar para vocês ainda umas 4 aulas, eu acho, da disciplina, né? Contando as apresentações de vocês. Então, vou fazer isso nas próximas semanas, aí mais 2 ou 3 semanas a gente encerra a disciplina. A aula de hoje eu vou começar, como vocês estão acompanhando ali pela página do Moodle. Eu vou começar um tópico novo, né, que é a questão do vitimismo, das acusações, né, que se faz especialmente a ativistas negros, mas também a população negra, né, em certos registros, né. Se diz que reclamam muito, né, de tudo, os negros deviam se empenhar mais, né, esse tipo de discurso que às vezes a gente ouve as pessoas apresentando assim na rua, na internet, né? Seguramente aqui no Sul, pelo menos, quem está familiarizado assim com a nossa cultura racista, né, conhece esse tipo de afirmação. E então a minha estratégia, né, nessa unidade é de apresentar para vocês assim, se alguém faz essa acusação, né, de vitimismo, como é que ela pode ser respondida por parte da população negra, né, ou qualquer pessoa interessada no antirracismo, né, em combater o racismo. E uma das estratégias, então, que vem sendo bastante desenvolvida, ela vem da psicologia social. Portanto, é uma área de investigação acadêmica, assim, eminentemente acadêmica, né? Ela não é alguma coisa da experiência. Ela tem comprovações, né, na experiência ordinária, mas ela nasceu assim, da discussão uh, especializada, né, no âmbito da psicologia, e que é o tema das chamadas, né, microagressões. Então, o que eu vou fazer agora, pelo menos nas duas, essa aula de hoje e na próxima, é apresentar para vocês o que é a tese, digamos assim, né, a natureza das microagressões, como é que a gente deve compreendê-las. E na próxima aula, na aula que vem, eu vou apresentar argumentos contrários, então, que são argumentos que eu chamo, né, de conservadores, assim, que tentam mostrar que não é uma noção cientificamente aceitável, né, que ela tem certas lacunas, digamos assim, né, do ponto de vista científico. Mas a aula de hoje, então, eu vou apresentar como surgiu, né, a tese e quais são os traços fundamentais dela. Tá bem? Então, eu defini aqui para a nossa aula a exploração de 3 objetivos. O primeiro é apresentar o conceito, né, de microagressão e os tipos, né, são 3 tipos na literatura assim, que foram identificados. Depois, examinar a importância da noção para a compreensão do racismo e, no fim, indicar os principais dilemas interpretativos. Vocês vão ver que a microagressão ela tem uma natureza um pouco fugaz, assim, é difícil de identificar de uma maneira inequívoca, né, se a pessoa de fato fez algo intencionalmente com a intenção de ofender, ou se ela simplesmente não percebeu, né, algo, digamos assim, um tipo de viés que as pessoas não percebem, né, que estão agindo dessa maneira, ou que tem alguma outra explicação, né, que também é o mais importante aqui, né. Então eu vou tentar mostrar que faz parte da própria noção de microagressão esse caráter fugaz, né, de ser uma agressão que a pessoa que recebe, né, quem é ofendido, sempre fica na dúvida se de fato a pessoa ofereceu, né, uma ofensa, ou se pode ser explicado a partir de algum outro mecanismo. Tá? Isso é importante aqui também, que é parte
da própria teoria, né, da microagressão, né? Os primeiros autores que levantaram a noção, eles se deram, o Sui aqui, né, que a gente vai examinar hoje, eles formularam a noção chamando atenção para essa ambiguidade. Ele chama de dilema, né? Ela tem um caráter sempre dilemático, que ela faz a pessoa, por um lado, aceitar, se a pessoa não fica satisfeita em não reclamar, né, do que aconteceu, mas ao mesmo tempo ela também, como as pessoas normalmente não reconhecem que o conteúdo hostil, o conteúdo ofensivo do que fizeram, elas oferecem outras explicações, né? A pessoa também sempre fica na dúvida se de fato houve a agressão ou não. Aí eu defendo, né, no meu livro, e também vou procurar na próxima aula defender isso, que existe, né? Não é uma invenção, às vezes faz parte, né, da microagressão ter esse caráter difícil, né, de estabelecer assim objetivamente, só quando a pessoa de fato tem um comportamento mais hostil, né, que é conhecido, mas para quem não conhece, alguém que a pessoa encontra assim no dia a dia, é um pouco mais difícil, né, de detectar, mas a experiência racial, né, tem mostrado que essas agressões acontecem, né, e elas são sistemáticas, então tem, né, uma certa identidade, uma certa estrutura, né, desse fenômeno, né, que o Sui chamou de microagressão. Então, para começar aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo, né? Esse artigo eu não coloquei lá, mas eu vou colocar para vocês. Eu esqueci de colocar e coloquei um outro, né? Mas esse é o que tem a versão, assim, que apresenta como surgiu a discussão, né? E o autor principal dele é o Darrell Sui, né? Que é um professor de psicologia social de Colômbia. E esse artigo, na verdade, foi que deslanchou assim, toda a discussão sobre microagressões, né? Ele se chama Racial Microaggressions, ali, né? Microagressões raciais na vida cotidiana, implicações para a prática clínica, né? Ele foi escrito pensando assim num público e também pensando na dimensão terapêutica, né? Porque em geral ele aponta isso, né? No texto no artigo, que as pessoas procuram psicólogos assim relatando a sua experiência de serem vítimas, né, do racismo, de uma opressão racial, discriminação, né, do modo geral. Só que essa discriminação ela é sutil, né, ela não tem uma forma aberta, né, não é um ato de hostilidade assim externalizado no comportamento evidente, né? Então, muitos psicólogos tendiam a negar a existência das microagressões. Isso fazia, por um lado, gerava conflito, assim, perda da confiança, né, no terapeuta. Então, muitos pacientes, né, deixavam de continuar ou interrompiam o tratamento, né, porque não perdiam a confiança no terapeuta. Ou, em alguns casos, elas geravam conflitos mesmo, né, agravava, né, digamos assim, a doença, né, psicológica, a psicopatologia, mais do que ajudar o paciente. Então nesse artigo tem bastante preocupação propriamente da psicopatologia, né, de como ela pode ser abordada, né, as microagressões podem ser abordadas na prática clínica. Eu não vou entrar nessa parte, né, eu estou interessado mais na parte conceitual, assim, a estrutura geral, né, do que ele apresentou nesse paper, que acabou daí gerando uma longa tradição, né? Esse artigo é muito citado, assim, tem milhões aqui, tem 13.325 citações, mas de quando eu peguei, né? Isso aqui já deve provavelmente ter muito. Aí essa é nessa base de dados, né? Então tem outras bases de dados, do ResearchGate aqui, né? Se vocês monitorarem, assim, é um artigo que tem milhares de citações, né? E ele também escreveu, o Darrell Sui aqui escreveu um livro, né, nesse mesmo tema, um pouco mais amplo, então, que é Microagressões na Vida Cotidiana, que vocês podem procurar, tem nos russos também, é um texto
interessante, que dá uma visão assim um pouco mais detalhada, né? Eu me basei na aula de hoje no artigo, né? Mas é importante, se vocês quiserem conhecer mais o assunto, também visitar esse livro. E ele começa, então, uma das primeiras coisas que ele faz é que oferecer uma definição, né, do que vem a ser as microagressões. Então, esse é o ponto que eu queria, um dos pontos centrais que eu queria mencionar. Ele diz que elas são insultos breves, corriqueiros, né, de natureza verbal, comportamental ou ambiental. Ambiental aqui é no sentido de expor, né, algum uniforme, não sei, nazista, alguma coisa que remeta, né, a agressão racial, né? Intencionais ou não intencionais, que comunicam ofensas e insultos raciais hostis, derrogatórios ou negativos. Derrogatório é depreciativo, né? Ou negativos comuns a pessoas de cor. Aqui é importante eu queria chamar a atenção de vocês que é uma discussão que iniciou nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma nomenclatura racial que é diferente da nomenclatura do Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, eu, por exemplo, não sei como eles me classificariam lá, né? Mas porque tem ítalo-americanos, acho que são considerados americanos, eles estão bem integrados, né? Mas pela minha aparência, talvez eu ficasse um pouco confuso, assim, mas provavelmente seria considerado uma pessoa de cor, né? Porque não é branco, branco são os descendentes do Mayflower, lá o primeiro navio, né, de imigrantes ingleses, puritanos, que vieram para povoar, colonizar os Estados Unidos. Então, todos os sobrenomes, digamos assim, e todos os fenótipos que não são propriamente de brancos anglo-descendentes, de anglo-saxões, são considerados pessoas colored people, né, que são pessoas de cor. Então, nessa lista entra chineses, latinos, né? Mexicano branco é pessoas de cor, né? Nos Estados Unidos, indianos, filipinos, né? Toda essa gama, né, de imigrantes que tem nos Estados Unidos, né? São pessoas de cor e eles são distintos, então inclui também negros, né, na nomenclatura geral, mas eles tendem, assim, normalmente os textos que vocês vão encontrar, eles distinguem white people and black people e colored people, né, que seria uma terceira categoria das pessoas de cor, então que não são nem brancos e nem negros, né. Então, como está dizendo aqui, né, então a microagressão é uma espécie, é um tipo de insulto, né, breve, corriqueiro, de natureza verbal, comportamental, ambiental. Ele não, às vezes ele é intencional, às vezes é não intencional, que é um insulto, portanto, né, ele comunica, ele manifesta uma ofensa racial, hostil, depreciativa às pessoas de cor, né? E os perpetradores são as pessoas que promovem, né, que causam esse tipo de agressão. Elas frequentemente não têm consciência do envolvimento, né, em tais comunicações quando interagem com minorias. Então, vocês vão ver aqui pela lista que ele vai dar, né, que é bastante sutil, assim, a maneira como essas, e é bastante também se avalia, assim, né, duvidoso, nem todos os casos são claros, assim, né, que de fato foi uma ofensa, né. Peraí que eu pulei demais aqui. Então, a definição, o conceito, né, de microagressão não é uma criação do Sui, embora todo mundo cite ele hoje, né, mas o termo foi criado pela primeira vez nos anos 70 por esse pesquisador chamado Pierce. Ele chamou de microagressão trocas sutis, surpreendentes e frequentemente automáticas e não verbais que são rebaixadoras, né, mas ele não chegou a explorar assim com todo detalhe como o Sui faz, né. E também tem uma outra pesquisadora, Solarzano, que diz que microagressões são insultos sutis, verbais, não verbais ou visuais, dirigidos a pessoas de cor, frequentemente de modo automático e inconsciente. Então ele tomou esse conceito, né, como ele foi formulado assim tradicionalmente, mas procurou explorar, desenvolver outros aspectos, né, que não tinham sido notados, né? E especialmente tem uma discussão
e ele acabou se tornando conhecido por isso, né, por ter uma discussão muito grande hoje, né, um grande apelo, digamos assim, né, na discussão racial, então acabou que a noção foi bastante utilizada. Principalmente aqui, né, então esse é o ponto que eu vou abordar em seguida, né, tem a ver com a dinâmica, a própria dinâmica do racismo, né, o racismo deixou de ser inclusive, até por uma questão legal, né, deixou de ser um componente de assim que aceito, né, dentro da cultura ordinária. Então, mas as pessoas continuaram sendo racistas, então elas não têm mais liberdade, digamos assim, né, não se sentem mais à vontade, é algo censurável, né? Provavelmente as pessoas elas vão ser não só não vão só ter que responder, elas também são censuradas, podem perder emprego, né? Tem uma série de consequências, então o racismo se tornou ostensivo, se tornou um pouco comum, digamos assim, né? Nas sociedades racistas como o Brasil, como nos Estados Unidos, e ele adquiriu outras formas. Então as microagressões a investigação, né, desse tipo de agressão surgiu justamente em função dessa nova dinâmica racial, né, que o racismo também precisou, digamos assim, ele passou a adotar técnicas assim um pouco mais ambíguas, né, de expressão, entre elas a microagressão. Aqui tem as fotos dos autores do artigo, né? Esse é o professor principal. Ele dá uma outra definição mais adiante no texto, diz que microagressões são trocas breves, cotidianas, que enviam mensagens depreciativas a pessoas de cor porque elas pertencem a um grupo racial minoritário. Então tem um componente muito forte aqui nas microagressões de poder social, né? Existe essa herança, né, cultural, de que tem culturas que são superiores, culturas inferiores. Então a microagressão ela sempre é um movimento que vai do grupo dominante, né, em relação aos grupos minoritários. Então tem uma cultura, digamos assim, tradicional, né, em relação à cultura que é minoritária, né, que não faz parte do padrão normativo de uma determinada sociedade. Então, esse professor aqui, ele tem, vocês vão ver, depois ele dá um exemplo, né? Ele os chineses, né, sofrem muito preconceito nos Estados Unidos, racial, né? Os chineses existem xingamentos, né, racistas contra chineses, que são comuns no inglês, né? Então, é um grupo que sofreu muito racismo, né? Talvez depois dos afro-americanos não teve escravidão, né? Talvez tenha existiu, né, escravidão de chineses no mundo no século 17, 18, né? Mas no mais recente, né? No que eu saiba, não ocorreu. Mas os chineses eram tratados assim, né? E continuam até hoje, por boa parte do mundo, tratados como uma espécie de escória assim, social. Então essa cultura ficou também nos Estados Unidos, né? E parte das motivações, eu acho que da pesquisa, né, desse professor tem a ver com a presença dessa forma sutil, né? Embora os asio-americanos estejam bem integrados, melhor integrados que os afro-americanos nos Estados Unidos, existe ainda muito preconceito também contra os orientais, né, os povos da Ásia, né, que vão para os Estados Unidos, né, agora especialmente contra árabes, né, mas também contra chineses. E como que essas microagressões aparecem? Então, elas são, como ele diz, né, na definição, elas são geralmente inconscientes, né, inconscientes, elas não são, a pessoa não se dá conta, né, que está agredindo. Ela tem uma forma de um desprezo sutil, que pode ser também assumir formas ligadas ao gesto, tom de voz, né, maneira de olhar. E elas aparecem muito frequentemente, né, ele diz, na vida cotidiana. Então não dá para dizer, né, que embora elas sejam não consideradas, né, não sejam levadas em conta frequentemente, né, não dá para dizer que elas são inocentes ou inócuas, né, elas produzem uma série de efeitos. Então, como eu estava dizendo, a microagressão passou a ser examinada em conexão com o racismo em função
dessa mudança, né, do perfil racial. Então, o racismo evoluiu de uma forma antiga, em que o ódio racial era ostensivo, e passou a ser mais, se expressar de uma forma mais nebulosa, mais ambígua, mais difícil de identificar. Deixa eu marcar aqui para vocês verem, né? Então, tem essa mudança, né, de perfil. Então, ele deixa de ser ostensivo, né, aberto, digamos assim, e passa a ser se apresentar, né, de uma maneira que é mais, do ponto de vista da identificação, é mais sutil, né, não é tão fácil de perceber. Por que é importante conhecer a presença, né, dessas fenômeno das microagressões? Porque se nós sustentamos, né, como brancos, por exemplo, progressistas têm feito, como eu, por exemplo, que a gente acredita e defende, sustenta uma sociedade mais equilibrada, né, do ponto de vista racial, o que as microagressões fazem, elas têm, por isso elas foram também, elas acabaram despertando esse interesse, né? Elas mostram que tem um certo nível consciente, né? Embora eu me declare, né, e afirme que não sou racista, etc., é possível que, de uma maneira mais sutil, né, o nosso comportamento, as nossas alegações, a nossa fala apresente, né, ou sem querer, expresse comportamentos e declarações que têm um caráter racista menos consciente, né, e mais encoberto, né, como está dizendo aqui. Então, a própria inconsciência, né, de que as nossas perspectivas, assim, de comportamentais têm um certo carrego, né, uma certa discriminação, ela tem prejudicado, né, porque a pessoa pensa assim, não, mas não existe mais racismo hoje, né, não sei por que as pessoas falam tanto de racismo, por que elas se preocupam tanto com isso, não tem mais, né, então a microagressão mostra que a conversa é um pouco diferente, né? Porque mesmo que o fenômeno não seja visível, né? Não seja transparente, né? Ele está atuando, né? De uma maneira insidiosa, assim, de uma maneira traiçoeira, né? Que a própria pessoa pode estar atraindo, né? As melhores intenções. Então, ele diz, né? No texto que as microagressões, elas têm um impacto, né, importante, porque elas criam dilemas, né? Ela tem um papel na criação de disparidades. Então, tem na saúde, por exemplo, né, as pessoas adoecem mais porque elas estão se sentindo sempre atacadas, né, no espaço público. Elas têm um desempenho menor no emprego porque elas sofrem, né, com essas agressões que vão minando, né, a autoestima, vão minando o equilíbrio, né, mental para produzir. Elas atacam a autoestima também, né, então elas são, né, do modo geral, as microagressões são prejudiciais porque elas atrapalham a performance, né, do modo geral. E como ele diz aqui, né, que essa é uma expressão interessante, né, ele diz que ela enfraquece a energia psíquica e espiritual dos seus alvos, né, e pode criar, né, cria, né, de fato, iniquidades, que são essas desigualdades, né. Tudo isso mostra, então, não sei se está claro para vocês aqui, né, mas então o argumento, né, que está por trás, o pano de fundo, né, por trás da ideia de discutir microagressões em conexão com o vitimismo, é que elas mostram, né, que apesar das pessoas não reconhecerem, existem comportamentos, digamos assim, ou declarações, né, que têm um fundo racista, que essas declarações, elas podem vir, né, de pessoas que se afirmam, né, e se descrevem como sendo simpáticas, digamos assim, né, que não veem preconceito em si mesmo e não veem preconceito ao seu redor. E a microagressão, na verdade, é uma falsificação, né, dessa imagem, né, digamos assim, de uma sociedade que é cega para a cor, né, que não se deixa levar por nenhum fator racial, né. No fundo existe um grupo, né, social que está sendo mais
penalizado, né, pelo modo como, pela dinâmica, né, do comportamento humano nas interações e trocas sociais, onde essas microagressões ocorrem. Que engraçado aqui. Deixa eu só dar uma pausa. Eu estou estranhando aqui porque os meus slides estão mais coloridos e aqui eles aparecem tudo em branco, né? Esse aqui eu pulei, acho. É por isso que eu estou estranhando, que tem alguns que eu pulei sem querer. Então, eu vou passar agora para a segunda parte aqui, que são as microagressões. As microagressões são de 3 tipos, né? O primeiro tipo ele chama de microassalto. Esse aqui não é abordado no artigo, né? Na verdade, o microassalto, a definição do microassalto é a mesma coisa que ofensa racial, só que num nível privado, né? Eles dizem que a pessoa se sente protegida para dizer, né? O que ela tem não vai ser detectada, né? Então, é a mesma coisa que ofensa racista, mas não num espaço aberto, né? Em que a pessoa poderia ser cobrada, né? Hostilizada, então ela se sente... Então, isso acontece muito, né? Comigo, por exemplo, acontece às vezes a pessoa... porque eu sou branco, né? Então alguém... é racista, por exemplo, e faz comentários quando eu estou por perto, assim, porque ela acha que pode fazer comentários porque todo mundo é racista, né? Como essa pessoa que está fazendo o comentário. Então, esse é um tipo de microagressão, né? Porque um microassalto, né? Como ele chama, essa modalidade, que no fundo contar uma piada racista, por exemplo, né? Se tem alguma pessoa negra, a pessoa não vai contar, mas quando não tem, ou quando está com alguém que a pessoa acredita que vai receber bem, né, o que ela tem a dizer, ela acaba se expressando, né, esse tipo de agressão. Então, não tem uma vínculo assim especial, pelo menos até onde eu sei, né, com o conceito microassalto, é só um termo, né, que foi adotado por ele, né. Então ele diz que é uma derrogação, é uma comportamento, uma fala de natureza depreciativa em relação à raça, né, da pessoa com quem um determinado grupo racial, explícito, né, que é, portanto, por isso que eu falei que é idêntico à ofensa, à injúria racial ou à discriminação racial, caracterizada primariamente por um ataque verbal ou não verbal que pretende inferiorizar a vítima avisada através de ofensas, comportamento de evitação, ações discriminatórias propositais. Por exemplo, né, referir-se a alguém como de cor ou alguém como alguém oriental, né, então que é justamente para marcar a pessoa, né, como sendo de um grupo inferior, né, não de um grupo do nosso como um igual, né, nosso. Então, usar termos racistas ou desencorajar a interação racial, né, dizer tipo, sei lá, alguém fala, por que tu vai convidar para festa, né, uma tal pessoa. Uma vez eu fui apresentar um trabalho sobre racismo, né? E um professor que estava no congresso, chegou para mim e perguntou, o que tu vai apresentar? Eu disse, vou apresentar um trabalho sobre racismo. E a pessoa falou assim, racismo, né? Tipo assim, não tem nada melhor para falar, né? Assim, como, por que tá dando bola para essas bobagens? Então, esse é um tipo, né, de explícito, né? Porque é uma coisa, não tem dúvida, assim, que a declaração dele foi pejorativa, né? Assim, tem a ver com... Então, tu está falando de um certo assunto que diz respeito à população negra brasileira. Isso não é uma coisa relevante ou valiosa, né? Então, para quem está falando disso? Esse é um exemplo, né? Eu acho que se encaixa aqui, né, nessa... Embora ele não seja aqui, eu estou
fazendo uma certa interpretação, né? Ele não fala diretamente, né, de um grupo, ele fala de um tema, né? Mas na história, assim, do modo como o racismo tem se mostrado no Brasil, né? Se vocês têm um pouquinho de experiência, dá para perceber quando a pessoa está fazendo uma pequena indução, assim, que vai de uma afirmação aparentemente despretensiosa e que dentro dela, né, tem uma série de pressupostos, assim, que no fim das contas ela tá dizendo assim, era só o que faltava, né? Agora tu vim querer defender essas bobagens aqui num evento filosófico, né? Então, ele define então o microassalto desse modo, dizendo que, por exemplo, pode ser também deliberadamente servir um padrão branco diante de alguém de cor, né? Que é, por exemplo, dizer, não sei, isso aqui é uma coisa alta cultura, né? Alguém, não sei se tu gostaria, né, desse tipo de coisa que é praticamente assim uma forma de dizer que a pessoa não é refinada, sei lá, né? E existe, né, portanto, esse tipo de comportamento e provavelmente vocês já encontraram, né? Um outro exemplo que ele dá é de expor uma suástica, por exemplo, num determinado local. Os microassaltos, eles são também, por isso ele não aborda, né, porque eles são mais abertos, né, não é tão complexo, né, ele está interessado nos dois últimos exemplos, que é o microinsulto e a microinvalidação, que os microassaltos, eles são conscientes, são deliberados, então normalmente a pessoa não tem dúvida, né, que eles aconteceram. Eles geralmente se expressam, como ele diz ali, em situações limitadas ou privadas, micro, né, situações, não é, portanto, algo open, né, assim, aberto, que em geral envolve um certo grau de anonimato para quem provoca, né, o que gera o dano, né, gera a agressão. Em outras palavras, então, ele ocorre, né, com pessoas que sustentam noções de inferioridade das minorias privadamente e só expõem publicamente as suas visões quando elas perdem o controle ou quando elas se sentem relativamente seguras, né, para expressar, reconhecem, assim, como no exemplo que eu dei, né, no meu caso, muita gente acha, porque eu sou branco, não sei que tem sobrenome alemão, que eu não vou me ofender, né, eu não vou sentir nada quando as pessoas, quem não me conhece, assim, tão bem, sei lá, algum prestador de serviço, alguma coisa assim, né, faz comentários que são racistas, né, nessa direção. O segundo tipo é o que ele chama de microinsulto. Microinsulto é um pronunciamento rude, né, insensível, que menospreza a herança racial de uma pessoa ou a identidade racial dessa pessoa. Então, aqui a diferença, né, em relação ao microassalto é que ele é geralmente, né, um ataque verbal aqui, então ele tem a mesma natureza, assim, mas esse microinsulto ele está voltado principalmente para negar o valor, né, assim, associar aspectos negativos dentro é mais ou menos o que se aproximaria aqui da ideia de expressar o agir, né, de acordo com estereótipos. Então, por exemplo, alguém diz no microinsulto, eu creio que a pessoa mais qualificada deve ser contratada. Independente da cor, né? Ela está querendo dizer assim que algum tipo de cor, né, talvez não seja tão qualificado. Como você conseguiu um emprego, entrou no curso X, como uma pergunta assim natural, né? Como que tu conseguiu entrar naquela vaga, tal? Normalmente esse é um tipo de pergunta que não tem nenhuma conotação, nenhuma complicação assim de agressão, né? Mas é por isso que a noção de microagressão também tem sido questionada por alguns autores, mas ela pode sugerir, né, como está dizendo aqui no primeiro caso, que as pessoas de cor não são tão qualificadas, e no segundo caso que a vaga pode ter sido obtida, né, por ações afirmativas, por cotas, ou sei lá, por algum outro método, né, que mostra, portanto, né, que essa pessoa não teria as condições de acordo com
ou em condições normais, digamos assim, ela não teria aquela vaga, né? E então esse é o que ele chama de microinsulto, né? Porque tu tá desqualificando a pessoa a partir de uma certa estereotipia, né? De como, do que é esperado de um grupo, né? Esse grupo é inferior, não tem muitos atributos positivos, então eu nunca vou dizer para a pessoa que ela ofender ela diretamente, mas eu vou, quando eu converso com ela, né, eu tento manter uma conversa normal, assim, num contexto corriqueiro, escapa, né, esse tipo de coisa, assim. Então, tipo, por que tu se interessou por esse assunto, né? Sei lá, alguém que estuda matemática, física, teórica, né? No teor, assim, no andamento da conversa, tu pode perceber que a pessoa estava formulando a pergunta não porque ela tem um interesse efetivo, né, no que a pessoa está fazendo, o que despertou, por exemplo, assim, qual é a tua história, né, que te levou a gostar de física. Ela, na verdade, está achando que é improvável, né, ou que tem uma certa surpresa, né, uma reação assim de surpresa que denotam que ela tem uma visão estereotipada, né, de grupos sociais minoritários, né. Negros se interessam, sei lá, por coisas, outro tipo de coisa, não por física, não por atividades assim, altamente especulativas, né, que normalmente na visão, né, dessa pessoa não provavelmente ela pensa que a pessoa nem está qualificada ou habilitada para aquele tipo de atividade. Os microinsultos, então, eles são, como eu falei aqui, né, eles são insensíveis, rudes, né, eles carregam uma certa menosprezo pela identidade, mas eles não são necessariamente linguísticos, né, não precisam verbais, né, eles podem também ser comportamentais, né? Quando, por exemplo, um professor branco não enxerga um estudante negro na classe, né? O aluno está ali, mas ele inconscientemente ele não percebe, né? Vocês acham que isso é invenção, né? Mas isso existe, né? Só vocês conversarem com pessoas negras, vocês vão ter confirmações diversas, né? Desse tipo de experiência de alguém. Esses dias eu estava vendo uns comentários no Twitter sobre um programa que a Globo News fez, né? A Zileide Silva contou, né? Que ela vai, assim, às vezes em restaurante, senta no restaurante e simplesmente não aparece ninguém, né? Então ela fica ali 10, 15, 20 minutos, aí entra uma pessoa branca, um minuto depois tem alguém lá atendendo, né? E a pessoa, por mais inacreditável que pareça, a pessoa não enxerga realmente, assim, então a inferiorização social ela gera processos de distorção perceptiva que envolvem, por exemplo, não enxergar as pessoas que estão na nossa frente, assim, né? Porque o cérebro, digamos assim, ele está programado, né, para não ver, porque aquela pessoa ali não existe, ela não é alguém, né, que é digno naquele contexto ali, ela não é sequer percebida, né? Tem vários estudos assim na USP, um tempo atrás foi feito um estudante que era estudante de um curso de pós, ele colocou o uniforme assim do faxineiro, né? Então professores que passavam todo dia por ele no mesmo departamento que ele estudava, que a vida inteira foram professores dele, nunca notaram assim que ele estava trabalhando lá, né? Então aqui é um tipo de invisibilidade um pouquinho diferente aqui, porque envolve a experiência ordinária, digamos assim, de relações de trabalho, né? Não é exatamente uma microagressão nesse sentido aqui, né? Aqui seria um caso esse da pesquisa da USP, lá seria uma espécie de indiferença. Mas a ideia é muito próxima, assim, né? Que os processos comportamentais, perceptivos, levam a tornar claro para pessoas que são representantes de grupos minoritários que elas não estão no mesmo status, não têm o mesmo status dentro da comunidade, né, do que pessoas brancas, por exemplo. Então, aqui esse é o exemplo que me ocorreu, acho que é mais comum
as meninas devem ter bastante essa experiência, né? Tem até uns programas de humor do Porta dos Fundos, tem um deles que falava sobre, assim, que explorava essa ideia, né? Quando uma mulher vai falar, assim, ninguém ouve, né, o que ela está falando, se as pessoas começam a lixar as unhas, não sei, olhar para o pro teto, né, da sala, e aí quando o chefe, não sei, o homem fala a mesma coisa com a mesma frase, todo mundo presta atenção, assim, concorda e complementa, não sei, sugere, né, como se a pessoa que acabou de dizer aquilo, né, como se fosse algo diferente do que alguém que acabou de falar, né. Então, aqui também tem eu estou usando esse exemplo para chamar a atenção de vocês como o comportamento, né, pode ser revelador, então, desse tipo de microinsulto, né. Ou aqui se virar, né, também, isso às vezes eu faço com os alunos, assim, quando eu estou muito preocupado com alguma coisa, um aluno vai na minha sala, pede ajuda, né, quando eu vejo, assim, eu estou pensando, eu tenho que responder um e-mail, quando eu vejo eu me viro, assim, para mexer no e-mail, daí eu me dou conta, não, eu estou conversando aqui, né. Mas no caso do microinsulto racial, a pessoa faz isso não porque ela está com alguma coisa, eventualmente ela pode ter, né? Mas ela tende a se comportar sistematicamente, né? Não porque ela está com pressa, mas porque ela não reconhece que tem alguém ali digno de receber a atenção da parte dela. Tá bom? Então esse é o segundo ali, que é o microinsulto, e agora eu vou apresentar o terceiro tipo, né? Que ele chamou de microinvalidação. Que são comunicações que excluem, negam, anulam os pensamentos, sentimentos e a experiência de pessoas de cor. Então aqui é um pouquinho diferente, né? Vocês viram que o microinsulto é um pronunciamento insensível, é uma espécie de agressão, né? Que manifesta rude, né? Que manifesta menosprezo. Aqui a microinvalidação também é uma comunicação, mas ela envolve negar ou anular a experiência de grupo, né? Como se o fato da pessoa ser de um grupo minoritário fizesse alguma diferença, né? Então ela vai, enquanto no microinsulto eu ataco eu uso estereótipos, né, para falar sobre a pessoa e para esperar, e para fazer inferência sobre ela, quem ela é, né? Eu anulo ela, digamos assim, em alguns momentos no comportamento. Aqui eu recuso, né, a pessoa como alguém igual, né, dentro desse grupo, né, como sendo um grupo que tenha o mesmo status que eu tenho, né, dentro da cultura. Então, os exemplos aqui são lá dos Estados Unidos, né, mas vocês podem ver que dá para adaptar alguns deles, pelo menos aqui para o Brasil, né. Então, ele tem um exemplo quando asio-americanos, que são chineses ou japoneses ou coreanos que nasceram e cresceram nos Estados Unidos, ou vietnamitas, né, vocês podem pensar, né, são parabenizados por falarem bem inglês, ou quando se pergunta repetidamente onde eles nasceram, né, o efeito, ele diz, então essa é a microagressão, o efeito é negar a herança americana dessas pessoas e sugerir que elas não são estrangeiros, não são cidadãos, né, efetivos, são sempre estrangeiros. Ou quando se faz referência a negros, né, dizendo, pois, eu não levo em conta a cor das pessoas, né? Eu não acho que a cor... nunca olhei para ninguém, né? Do ponto de vista como sendo branco ou negro, né? Ou tu diz, ou todos... aqui é a síndrome do Morgan Freeman, né? Não existe consciência negra, existe consciência humana, todos são seres humanos, né? Esse é um tipo do que o Sui chama de... microinvalidação, né? Porque tu tá invalidando a ideia de que a raça, né, tem impactos específicos, portanto não tem sentido nenhum, né, o que as pessoas estão falando como em função, né, da sua identidade racial. Ou quando um casal latino recebe um serviço ruim no restaurante e conta essa experiência para os seus amigos brancos, eles mas tu tá exagerando, tá sendo muito sensível, né, ou tu tá sendo muito chorão, tu não deveria te importar com isso tanto, né? Então tu tenta anular a experiência dessa pessoa como alguém que representa um certo grupo que é inferiorizado, tenta mostrar que a experiência que aquela pessoa tá relatando, ela não é relevante, né? Os pensamentos, sentimentos,
Pensamentos e sentimentos que a pessoa tem não são relevantes. No artigo tem uma lista completa aqui, né? Então, ele tem o tema de ser um estranho na sua própria terra. Então, a pessoa pergunta de onde você é, onde você nasceu, você fala inglês, né? E a mensagem aqui é que você não é americano, né? Que seria uma microinvalidação, né? Tu retira as credenciais da pessoa como grupo, né? Ou atribuição de inteligência, que esse aqui aqui não está classificado, né? Mas provavelmente é um seria o que ele chama de microinsulto, né? Uh, a pessoa diz, tu é um crédito, tu é um ativo para a tua raça, né? Tu é tão articulado, né? Assim como e o que ela está querendo dizer é que é inusual para alguém da tua raça ser inteligente ou ser articulado desse modo. A cegueira para a cor aqui, né? Então, que é a ideia, né, de que a raça não faz diferença, né? Ou que a pessoa não está agindo com base levando em consideração a raça, né? Então a pessoa diz, quando eu olho eu não vejo a cor, negando, né, que uma pessoa a experiência, né, da pessoa seja significativa ou informe em algum sentido, né? O Brasil é um país miscigenado, né? Querendo dizer com isso, então, que aquele que tu está falando, né? Assim, invocando o teu grupo, não tem valor nenhum, né? Porque não significa nada a raça, né? Teu grupo particular naquele contexto. Também tem temas ligados, né, ao estereótipo do criminoso, né? Então, a pessoa diz que passa pela pessoa, né, e ela segura a bolsa, né? Então aqui ela está indiretamente, o comportamento está dizendo que a pessoa por quem ela passou é um criminoso. Depois ele tem uma sequência aqui, né, da negação do racismo individual. A pessoa diz, eu não sou racista, eu tenho vários amigos negros. Então, que é também uma sugestão de que eu sou imune ao racismo, porque eu tenho amigos negros. A meritocracia, eu acredito que a pessoa mais qualificada deve receber o trabalho, né? Então ela está sugerindo que pessoas de cor elas recebem benefícios injustos por conta da raça. Então tem uma lista aqui, né? Eu não vou passar todos. Aqui ele continua aqui no final. Então aqui tem microagressões ambientais. Dá um exemplo de uma escola, universidade um instituto, né, uma universidade que constrói todos os prédios, que todos eles têm nomes de homens ricos, né, brancos, né? Ou uma televisão, né, que só mostra filmes que são protagonizados por brancos. Então tem a lista completa aqui dessas microagressões, vocês podem olhar depois. Eu acho que aqui, com esses exemplos todos, acho que ficou claro para vocês o que elas são, né? E agora eu quero, então, para encerrar a aula, eu vou só falar agora sobre por que é difícil identificar, né? O que tem dado uma discussão também sobre o caráter científico, né, das microagressões, justamente porque é difícil ter certeza, né? Alguns dos exemplos aqui vocês veem que a pessoa diz, por exemplo, da onde você é, né? Onde você nasceu. Tipo, tu não é... ela pode estar querendo dizer tu não é daqui, mas também pode estar querendo dizer, de fato, querendo saber de fato de onde a pessoa é. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu fui num mercado, lá estava procurando um celular, um tablet, não me lembro, e o atendente era um menino, assim, que aqui no Brasil se diria que ele é descendente de japoneses, né? E eu achei que ele era estudante, né? Porque eu estava numa universidade que tinha muito asiático, então eu achei que ele era um estudante, trabalhava no mercado, mas era de outro país. E aí, quando eu fui conversar, daí ele me falou assim, da onde tu é? Eu gosto muito de saber, ele viu que eu tinha um sotaque, né? Gosto muito de saber de onde são as pessoas, e aí eu falei que era brasileiro, daí ele que gostava muito do automobilismo, das corridas, né? Aí falou do Ayrton Senna. E aí eu perguntei para ele, mas eu fiz essa pergunta aqui, né? Mas da onde tu é?
E ele era californiano, assim, americano, de segunda, terceira geração, mas é impossível perceber, assim, detectar, né, pela aparência, pelo fenótipo, porque ele parecia não tinha, né, nenhum sinal assim de miscigenação, né? Então aqui para nós normalmente, né, a gente tende a pensar assim que a pessoa não é brasileira, né? Então tipo, não, é um estrangeiro que está aqui no nosso país, né? Mas lá é muito comum isso, então pessoas de segunda, terceira geração que têm os traços fenotípicos do seu grupo racial e que ao mesmo tempo são americanos. Então se tu chega para ele e pergunta onde ele é, ele vai ficar assim, qual que é a tua, né? Isso é meio ofensivo perguntar esse tipo de coisa. E então acho que fica claro aqui para vocês, né? Mas mesmo no meu caso ali, acho que é meio inequívoco que foi e ele percebeu, né? Porque eu não era de lá também, não se ofendeu. Mas em muitas situações pode acontecer, né? A pessoa achar que isso tu tá meio sugerindo assim que tu não é igual, tu é um cidadão. Não é um país, né? De todos, assim, tem pessoas que são mais americanas e outras que são menos americanas. E isso é um sentimento, né, ruim. Ninguém gosta de viver num país e não ser tratado como se fosse de lá, né? Então, assim como tem situações que é fácil de detectar, tem situações em que é ambíguo, né, que é um incômodo, né, saber se houve de fato agressão. Então, o ponto que eu quero explorar agora para finalizar, e eu vou fazer isso aqui seguindo um exemplo bem grande, eu coloquei aqui na fonte maior para vocês, vou ler para vocês. Esse aqui é uma história do Darrell Su, ali, o autor mais velho do artigo, que é um asio-americano, né? Ele é americano, mas de origem asiática. Ele diz que recentemente viajou com um colega afro-americano num voo de Nova York para Boston. O avião era pequeno, era tipo um Hooper, não sei que avião é esse, né? Com uma fileira de assentos dupla de um lado, né? E no outro lado tinha uma fileira individual. Como o voo estava quase vazio, foi dito pela aeromoça que ele poderia se sentar os dois, né, poderiam se sentar em qualquer lugar, de modo que eles se sentaram na frente, um deles na fileira que estava com duas cadeiras, né, e o outro na que estava sozinho, de modo que para que eles pudessem conversar um olhando para o outro, né, assim, diretamente. Ele diz que isso facilitava a conversa e garantia um espaço confortável no avião pequeno para os dois, né. Quando a atendente estava quase fechando o avião, né? 3 homens brancos de terno entraram no avião e foram informados que poderiam se sentar onde eles quisessem. E eles se sentaram logo na frente desses que estavam na segunda fileira. O professor Su, né, e o amigo dele afro-americano. E um pouco antes de decolar, então a atendente fechou os compartimentos ali onde vai a maleta em cima, né? E deu uma escaneada, assim, ela deu uma olhada no avião e percebeu que eles estavam muito amontoados ali na frente, então era um avião pequeno. Ela se aproximou do professor Su e do amigo dele, se inclinou, interrompeu a conversa e pediu se eles não se importariam de sentar no fundo do avião. Ela indicou que precisava distribuir, né, de maneira equânime o peso dentro da aeronave. E ele diz, então, que os dois passageiros de cor ali, né, tivemos reações negativas similares. Primeiro, eles disseram que pensaram que equilibrar o peso da aeronave era uma coisa razoável, né, porque dá mais segurança para o voo, mas por que ela falou com eles, né, e não falou com os outros caras que chegaram depois, né? Eles embarcaram primeiro, o professor e o amigo dele. Depois, quando o avião estava quase fechando, né, chegaram os 3 homens brancos, sentaram por último. E aí eles começaram a perguntar, será que eu fui selecionado em função da raça, né? Foi uma coisa aleatória, sem nenhum significado racial? Será que eu estou sendo hipersensível ou petty, né? Que seria tipo mesquinho, assim, né? Que eu não estou sendo generoso? Em pensar, né? Que a pessoa pode ter chegado a essa conclusão não por razões raciais, mas por algum outro fator, né? Como ela vai, de fato, foi o que a pessoa falou, né? Então eles obedeceram, foram para trás, foram para o fundo do avião, mas estavam irritados, assim, né? Incomodados com o comportamento da aeromoça, né?
E os dois chegaram à mesma conclusão. A aeromoça nos tratou como cidadãos de segunda classe em virtude da nossa raça. Mas o incidente não terminou aí, embora eu tenha dito a mim mesmo, esse é o professor falando, né, para esquecer o mais velho ali, o professor Su, né? Para esquecer a questão, eu sentia a minha pressão subir, o coração bater mais rápido, o rosto ficar vermelho de raiva. Quando a aeromoça voltou para verificar se os cintos estavam apertados, ele disse que eu não consegui conter a minha raiva. Fazendo um certo esforço para me controlar, eu disse para ela num tom de voz calmo e firme, né? Ele disse: você sabia que você pediu a 2 passageiros de cor para sentar no fundo do ônibus? E ele disse que por uns poucos segundos ela não disse nada, mas ficou me olhando com uma expressão de horror, né? Então ela disse num tom de voz indignado, assim, que não manifestava nenhuma culpa, né? Eu disse: bom, eu nunca fui acusada disso, né? Como que tu se atreve a dizer, né? Eu nem noto a cor, né, das pessoas. Essa é a expressão que aparece ali, né, numa das microagressões que ele chama a atenção, né? Eu não observo a cor, né? E eu só pedi para você sentar atrás para equilibrar o avião. De todo modo, eu só estava tentando lhe dar mais espaço e privacidade. Aí ele conta no artigo que depois de a tentativa de explicar as minhas percepções e sentimentos só geraram mais defensividade da parte da aeromoça. Para cada vez que ele falava, ela parecia ter uma outra razão racional para o que ela fez. E finalmente ela interrompeu, né, a conversa e se recusou a falar. E ele diz, né, o professor, que se não fosse o meu colega validar a minha experiência, eu teria deixado o avião me perguntando se eu estava certo ou errado em minha percepção. E ele diz: mas no fim das contas eu passei, né? Então o voo inteiro me remoendo e aquilo deixou um gosto azedo na minha boca. Então o que ele está dizendo aqui, no fim, é que a microagressão incomoda, assim, é uma experiência que se repete, e quando as pessoas são confrontadas, elas tendem a negar, né? Tendem a dizer que tu está vendo coisas, assim, né? Que não aconteceu, né? Como ela diz, eu não olho a cor, né? Então tu está sugerindo, né, para a pessoa que ela não é, que seria uma microagressão em que tu tá mostrando que tem pessoas de primeira e segunda categoria, né, sem querer tu faz o teu comportamento, né, deixa isso claro, não passou pela cabeça dela que o grupo dos brancos, não sei, que devia ser, que chegou depois, né, poderia, como eles já estavam numa certa posição e foram para frente, né, porque eles escolheram ir para lá, que ela poderia, o sensato, né, seria pedir para os que entraram depois, né, mudar da posição e não eles. Então, mas por que ele diz que isso não é um pouco sutil, assim, difícil de detectar? Porque tu pode sempre perguntar, né, afinal a aeromoça causou, né, essa microagressão ou o autor sênior, né, ele o mais velho, e o seu colega simplesmente interpretaram mal, né? Ela estava só pensando em equilibrar as pessoas dentro do avião, né? E não pensando em virtude da raça, né? Ela foi levada a pedir para eles e deixar os outros em paz lá no canto deles, né? Como é que se responde? Então, é um pouco ambíguo, é um pouco difícil, né, de ter uma resposta objetiva. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Então, ele diz que esses dilemas, né, que parte da teoria tornam difícil provar que existiu, porque é subjetivo, né? Então, sempre e é subjetivo e relativo a grupos, né? Ele diz que pesquisas em psicologia social mostram que as avaliações mais acuradas, assim, que mais atestam a existência de microagressões são aquelas que envolvem grupos minoritários, né? Aquelas pessoas que desfrutam de privilégios. Os que têm menos poder confirmam, né? E os que desfrutam de privilégios tendem a negar, né? Que a ação foi motivada, né? Por questões raciais de fundo, né? Foi uma microagressão. Então, por aqui elas são fugidias, porque elas são fugazes, né? Elas tendem a ser sutis, elas emergem, né? Quando um comportamento parece preconceituoso, mas aqui isso é importante para entender a microagressão, né? A pessoa sempre tem outra justificação que pode ser oferecida para o comportamento preconceituoso. Elas são muito comuns quando brancos
dizem, né, que não se orientam por questões raciais, então elas justificam que a cor não está envolvida, então a pessoa sempre vai dizer, não, mas tu está querendo colocar raça e racismo em tudo, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma motivação aqui, eu tô só... Lá, tu foi demitido porque tu não é competente, não tem nada a ver com, com questões raciais, então tu vai usar uma explicação. Tu sempre tem tu diz assim para a pessoa, mas eu sempre trabalhei, eu tô aqui sempre assim como o fulano, né? Por que que eu fui demitido e o fulano não foi, né? Isso não tem nada a ver com raça, né? Não é isso não aconteceu, né? Em função disso. Tu usa, então, como a aeromoça, né? Tu sempre, os contextos são sempre contextos que permitem, né? Dizer geralmente que a pessoa está usando critérios neutros, imparciais, mas esses critérios tendem a responder, assim, a ilustrar um certo padrão, né? Ele diz que a cegueira para a cor aqui, a neutralidade em relação à cor é o modo mais comum de microinvalidação, porque nega a realidade racial e experiencial de pessoas e proporciona uma desculpa para pessoas brancas para afirmar que não são preconceituosas. A aeromoça, né, no exemplo, ela não percebe que eu não levo em conta a cor e invalida a identidade racial e a experiência de dois passageiros. Então, um efeito, né, também eu estou apresentando aqui as microagressões como um caso, uma forma de comprovar a existência de que as populações dos grupos minoritários são vítimas, né, e não vitimistas, né? Mas um dos efeitos das críticas que se faz à possibilidade de monitorar, de medir, de estabelecer com critérios mais ou menos precisos que alguém foi agredido, é dizer, né, que no fim das contas a pessoa está sendo hipersensível, está sendo paranoica, né, o que ela está perdendo controle emocional, conforme se diz, né, então, na verdade, se a noção de microagressão, ela é uma noção tricky, assim, uma noção complicada, né, porque se a pessoa tende, né, a negar a existência da microagressão, ela vai dizer que quem acusa ela de estar agredindo, né, de algum modo, essa pessoa não está sendo agredida, está sendo hipersensível. Então, tem o efeito oposto aqui, né? Eu estou chamando a atenção que ela comprova o vitimismo, mas o crítico da microagressão diz que essa ideia de microagressão, né, nos contextos, nos exemplos que eu dei ali para vocês, em que tem essa diferença de avaliação, tem uma justificação compatível com o mesmo acontecimento, né, que supostamente nega que foi uma agressão racial. Então, as pessoas que estão interessadas nesse tipo de crítica vão dizer que as microagressões, porque elas não são confirmadas e porque as situações são forçadas, né, ou são algo paranoicas, as pessoas estão doentes, assim, virou uma paranoia esse negócio do racismo, não existe racismo nenhum, então microagressão tem sido feita nessa alegação de que elas comprovam que no fundo é tudo um vitimismo, né? Não existe problema nenhum com racismo. No caso dos homens negros, por exemplo, então ela confirmaria, né, o que a gente discutiu já sobre a raiva, né, que homens negros são raivosos, né, e não agressivos, impulsivos, né, com propensão à violência. Então tem eu vou tentar daí na aula que vem estabelecer, assim, tentar mostrar para vocês que ela tem uma estabilidade que vem, né, do juízo perceptivo da pessoa que sofre, que tem a experiência racial, né? Então, mesmo que seja difícil em circunstâncias específicas determinar, assim como existe o viés racial, né, aqui a própria natureza da experiência tende a confirmar, né, a existência da agressão. Tá bom? Por hoje é só, então agradeço a atenção de vocês, daí a gente se vê no próximo encontro, na próxima conversa. Um abraço. Tchau.